Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam muito bem, aí seguindo em frente com este nosso isolamento. Como os irmãos podem perceber, o meu cenário aqui é da minha cozinha, porque eu estou observando uma nova configuração das nossas casas. Talvez seja um dos resultados desse novo tempo que nós estamos vivendo. As nossas casas agora não são simplesmente mais quartos, são quartos escritório. Então, essa nova dinâmica das nossas vidas, e conectados, cada vez mais conectados, todo mundo trabalhando conectado, nossas residências se transformando em verdadeiros pontos de consumo, de contatos profissionais, de reuniões. Então, toda aquela correria que nós tínhamos lá fora, ela agora está acontecendo dentro das nossas casas. Agora nós vamos ter que conviver com essas novas transformações, não só sociais, mas habitacionais, se é que você me entende. Mas em tudo nós damos graças ao Senhor, porque estamos na presença dEle. Bem, gente, nesta oportunidade, eu estava estudando um texto para compartilhar com vocês. Está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 ao verso 11. 2 Pedro 1, 3 a 11. Eu estava meditando nessa palavra que trata sobre a fé. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem um esclarecimento acerca de como deve ser o exercício da fé, a manifestação de fé. Nós sabemos através do texto de Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Não basta condutas religiosas, não basta afinidade com Deus. É necessário nós termos uma conexão com Ele, verdadeira. É essencial. Então, o justo viverá pela fé. Ele viverá pela fé porque ele está conectado com Deus. Ele busca cada vez mais conhecer a vontade de Deus para a sua própria vida. E pela fé, às vezes ele não tem uma resposta exata para a sua vida, para o seu problema, mas ele espera pela fé em Deus, porque ele sabe que ele está nas mãos do Senhor, de um Deus vivo. Então a fé promove esse expediente no nosso coração. Você espera pela fé, você tem convicção que há promessas para a sua vida, para a sua casa, isso tudo no ambiente da fé, porque sem fé seria impossível. Então essa conexão com Deus é pela fé. E eu lembro aqui de alguns estudos acerca da história da igreja, do movimento monástico, o monasticismo, onde algumas pessoas se refugiavam, principalmente no deserto do Egito e da Síria, para viver uma vida isolada do mundo. Iam viver uma fé no isolamento. Os monges, a palavra monge significa solitário no grego, é a expressão exatamente desse seu desejo, de viver uma vida solitária, fora das tentações, longe da sociedade. E a história relata que muitas vezes esses monges moravam em cemitérios antigos e ficavam ali longe da sociedade. Ora, observando isso, nós temos que pensar um pouco se essa fé efetivamente ela está sendo levada a efeito conforme a palavra. Nós vamos ler aqui no texto
que nós preparamos para meditar com os irmãos, que é necessário associar a fé a outros elementos. A fé é a conexão, mas a partir da fé, outros elementos devem estar agregados a nossas vidas, para que essa fé resulte em benefício para a sociedade. Porque a fé no deserto, a fé vivenciada numa relação simplesmente vertical, é uma fé que está fora dos padrões ensinados pela palavra. Essa fé que não resulte num benefício para alguém, está longe do preceito bíblico. E Pedro nos orienta exatamente sobre isso. A sua fé tem produzido o que para fora de você? O essencial, obviamente, é a fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. A sua expectativa, a sua base, a sua fonte está nessa conexão com Deus, mas esta fé tem que repercutir ao nosso derredor, na nossa casa, na nossa família, onde quer que estejamos. É isso que nos ensina. Olha aí comigo agora, por favor, 2 Pedro 1, 3 a 11 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Aí são 7 elementos. A primeira, a virtude. Com a virtude, não só a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, queridos, a necessidade de nós agregarmos, de nós adicionarmos a fé, que é um elemento pessoal entre você e o seu Deus, mas esse vínculo tem que ter um desdobramento com o mundo que o cerca. Aí sim, essa fé será uma realidade conforme pretende o Senhor para a sua vida e para a minha vida. Diz a palavra do Senhor, nós vamos agregar, nós vamos associar. Eu digo que a condição sine qua non, a manifestação, a expressão da fé a esses elementos. Veja que é um desdobramento natural. Se isso não estiver ocorrendo, algo está errado. Então você vai associar a fé à virtude. Qualidade de quem busca o que é correto, o que é desejável,
sob o ponto de vista moral e sob o ponto de vista comportamental em relação à sociedade. Um comportamento social e diante do que se pretende moralmente falando. Nós sabemos que muitas coisas nos causam indignação porque são legais, mas não são morais. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. São comportamentos permissivos pela lei, mas moralmente condenados obviamente, porque trata-se de uma virtude não desejável. Então, associar a fé a um comportamento correto, desejável, é o que propõe a palavra do Senhor. Não só isso, associar a fé ao conhecimento. Então você veja que é uma construção. Você concorda comigo que é uma construção? A fé, ela vai chamar a atenção para que você manifeste essas virtudes e também você agregue a virtude, o conhecimento, é a não alienação. Não alienação. A Bíblia nos exorta, nos ensina que nós temos que buscar o conhecimento de todas as coisas para não sermos os inocentes úteis da história. Você tem que discernir, e o conhecimento, sobretudo, da palavra, porque o conhecimento da palavra, ela vai resultar em comportamentos que vão estar aí atrelados a essa virtude que nós já falamos anteriormente. Conhecimento, sobretudo da palavra. Associar a fé, virtude e conhecimento, mais um elemento muito importante, gente, esse aí é um desafio grande, que é o domínio próprio. Quando Jesus estava orando ao Pai, nos momentos finais ali da crucificação, o ministério, numa crise, no sentido de que eram momentos importantíssimos, espiritualmente falando, sobretudo, o Senhor orou e disse: Senhor, Pai, se não for possível passar esse cálice, cumpra-se conforme a tua vontade. E ele diz algo muito importante, que o espírito está preparado, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. O seu espírito almeja por Deus. O seu espírito tem sede e fome de Deus, de justiça. Mas a sua carne, a minha carne, a nossa carne é fraca. Por isso, esse exercício do domínio próprio é uma guerra que não é fácil. O domínio próprio, então, é um desafio aonde o cidadão, ele tem como o seu Golias a sua própria carne. A Bíblia ensina que o homem que consegue dominar a sua carne, ele consegue dominar um exército. Então, meus queridos, associar a fé ao domínio próprio. Não preciso dizer muita coisa. E também associar a fé. Você vai juntando aí, tá? Vai adicionando aí. Virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança. É preciso continuar a caminhada mesmo durante a tempestade. Quantos desistiram da caminhada, irmãos? Por conta de uma frustração, por conta de um conflito, olhando para o homem, olhando para as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não. Estou dizendo coisas aqui que são fáceis, claro que não. Mas a fé no Senhor tem esse desdobramento. É possível você continuar. Pensei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Às vezes nós não entendemos Deus, a forma como Ele está nos conduzindo, as coisas que estão acontecendo, mas guarde no seu coração que Ele tem o melhor para você, tem o melhor para mim.
Siga em frente, apesar da tempestade. Em nome do Senhor, siga em frente. Espera nele, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, alma inquieta, ansiosa. Olha o Espírito falando para a sua carne aí, ó. Espera em Deus e ainda o louvarei. Nessa nossa navegação pela vida, nós vamos uma verdadeira... Você está navegando, às vezes o mar está complicado, mas eu estou ancorado no Senhor e você também. Perseverança. O quinto elemento seria a piedade, a expressão da misericórdia. Você já pensou se Deus não tivesse misericórdia das nossas vidas? Se nós fôssemos pagar a dívida do pecado, se nós fôssemos pagar pelas consequências das nossas transgressões, seria complicado. Então, nós precisamos muito da misericórdia do Senhor. E a Bíblia ensina. Você conhece a misericórdia? Quanto Deus te ama, o quanto que Ele te guarda, o quanto que Ele te preserva. Mas nós, na manifestação desta fé, temos que agregar a expressão da misericórdia. Aquela passagem onde o sujeito foi perdoado das suas dívidas e na primeira oportunidade encarcerou o seu devedor. Aí você olha, que absurdo, né? Que absurdo, não é nada. É você, sou eu. Nos falta muitas vezes exercer a misericórdia, assumir o lugar do outro. A misericórdia. As pessoas estão cada vez mais fechadas nos seus mundinhos e o outro que corra, porque eu estou correndo. A fé nos convida a agregar, a adicionar a misericórdia. Também nós temos que estar atento à fraternidade, o afeto pela dor do outro. É você receber o outro. Olha só como é que isso funciona em conjunto, né? Misericórdia, fraternidade. Você se importar com a dor do outro. É o socorro ao necessitado. Que fé é essa que não ajuda ninguém, que não socorre ninguém, que não estende a mão para ninguém? E às vezes eu exerço muito isso com a minha casa, com meus filhinhos. Opa, você está muito limitado. Se Deus colocou na sua mão, você estender a mão, chegou na sua mão, por que você está transferindo? O momento é seu, a atribuição é sua, assuma aquilo que é fruto da fé. Que fé é essa? Que não observa o irmão que está precisando do socorro, fecha os olhos e transfere para o outro. Não. É necessário adicionar. É necessário adicionar esse ambiente no nosso coração. E por fim, o amor. E aí, meus queridos, a coisa fica complexa, porque não é qualquer amor, é o amor que está expresso lá em 1 Coríntios 13, a dimensão do amor que nós temos que guardar no nosso coração. Qual é a dimensão? Qual é o aspecto, ou os aspectos? Esse amor que gera paciência, não vou me delongar, que gera benignidade. Onde você chega, as pessoas são abençoadas ou são atordoadas? Você é o portador de notícias que vão causar pânico, pavor, ou você tem uma palavra de esperança, a expectativa do agir de Deus na sua casa, para os seus filhos? Você é um pessimista de carteirinha? Não estou dizendo que você não deve ser ou não deva ser realista. A realidade, a circunstância está aí diante de nós. Não vamos ser inocentes mesmo porque a realidade nos abraça sem nós
queremos que ela nos abrace. Ela vem e te abraça, a realidade é a realidade, mas nós somos guardados pelo Senhor. Mas no meio da turbulência, você consegue ser benigno? Você consegue ter uma palavra temperada? Você consegue ter uma palavra que vai estimular as pessoas a terem esperança de que há um Deus vivo? Também nos torna humildes, nos tira do centro das atenções, né? Olha, a fé te chama para você agregar o amor, e o amor nos torna pessoas mais humildes. Às vezes você está errado, sabia? Eu apanho muito, às vezes, aqui em casa, porque a gente pensa que o filho não tem muita coisa para te dizer, você já caminhou, de vez em quando eu sou exortado aqui. A gente se coloca como donos da verdade. Você tem em você a verdade que se chama Jesus, mas Maristela está aqui do meu lado ouvindo tudo isso. Eu estou me tornando servo do que eu estou dizendo. Mais e mais. Mas eu estou com o Senhor, eu não estou com a minha carne. Humildade. Humildade, irmãos. Às vezes você está errado. Às vezes você não está com toda a razão. Vamos refletir sobre essas coisas, porque isso é um desdobramento da fé. Olha só. Dita como devemos nos comportar, nós somos inconvenientes, teimosos, arrogantes. Esse amor nos torna pessoas convenientes. Você sabe se comportar à mesa com a sua família, no seu local de trabalho. O inconveniente, às vezes ele bate no peito, eu fui inconveniente, eu fui contrário, é outra coisa. Uma posição crítica é uma coisa, agora ser inconveniente não tem nada a ver com a sua postura crítica. Você pode ser crítico, mas não necessariamente inconveniente, porque você pode ser crítico com tolerância e respeito à opinião do outro. Essa é a crise dos dias atuais. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem a verdade. E a inconveniência resulta em muitas divisões. Comportamento, fruto, olha só, da fé. Desdobramento, elemento que deve estar agregado. Deixa de lado os seus próprios interesses, ou seja, você sai do espelho. Aí é duro. A glória pertence ao Senhor. Como a gente gosta de glória. A gente gosta que todos estejam ao nosso derredor. Nós gostamos mesmo de ser o centro. A nossa carne, estou falando da nossa carne. Não vem com essa conversa de que isso não acontece, porque às vezes a sua opinião tem que prevalecer, porque você é o centro, né? Sai de cena, como dizia o nosso saudoso e amado irmão, para quem não conhece, o Aguilar, um pregador do Evangelho. Sai de cena, uma mensagem uma vez que ele nos ministrou. Sai de cena. Deus é o centro. Você quer tomar um lugar que não é seu. Aí você se torna até inconveniente. O interesse. Olha o interesse do seu irmão. Cuida das coisas que Deus está falando, está fazendo em sua vida, porque de você quem cuida é Ele. Nos faz amigos da justiça e da verdade. Os servos do Senhor, o Espírito Santo, nos faz ter fome e sede de justiça. Olha, isso é desdobramento da conexão, que nós chamamos aqui de fé. E concluindo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Brincadeira não, viver pela fé, hein? E fechando, jamais acaba. Porque vem de Deus, é algo que vem de Deus, não acaba. É uma chama que não acaba, que permanece.
que esta fé, conforme descreveu Pedro nessa segunda carta, possa ser uma realidade nas nossas vidas. Essa é a minha oração. Vamos pensar na fé, mas não distante desses elementos. Eu contei aqui 7, e cada um desse aqui tem um desdobramento, né? Principalmente o amor. Deus te abençoe nesses minutos que nós estivemos aqui meditando, que você possa ter sido enriquecido com a palavra do Senhor. Você possa ter as tuas forças renovadas a partir da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Amém.